Olá galera, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre as fases da Lua. A gente vai entender o que é a Lua, quais são as suas características, algumas definições e como essas fases da Lua elas se caracterizam. Bom, o que é a Lua? A Lua ela se caracteriza por ser o único satélite natural da Terra, ou seja, o nosso planeta é significativamente maior do que a Lua. Embora em si ela não tenha recursos hídricos como água e os gases encontrados na Terra, como o oxigênio e o hidrogênio, os cientistas eles vão afirmar através de alguns estudos que ela se formou a partir de elementos semelhantes ao que nós temos ou que deram origens à Terra. Outra característica que a Terra tem com relação à Lua é ela também faz o movimento de rotação, mas com a diferença de que leva menos tempo para finalizar o processo do que a Terra, já que ela tem um tamanho menor. Ela leva cerca de 27 dias e 7 horas para fazer essa movimentação de rotação. Complementação para completar esse movimento, ela também precisa realizar o movimento de translação, que também é um movimento que a Lua faz. Então, como já foi explicado, as fases da Lua elas apresentam diferentes aspectos que vemos como um satélite natural. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol. A Lua em si, ela vai apresentar quatro fases principais, sendo a lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Cada uma dessas fases ela vai durar em cerca de 7 a 8 dias. Bom, não sendo a lua uma estrela, ela não emite luz própria, no entanto, a vemos iluminada, pois ela reflete a luz proveniente do Sol. Então, a Lua em si, ela apresenta 3 movimentos principais, sendo o primeiro de rotação, que o movimento de rotação é em torno do seu próprio eixo, e ela vai fazer esse movimento, que é muito semelhante ao da Terra. Vamos ter o movimento de revolução, que é ao redor da Terra, e o movimento de translação, que é ao redor do Sol junto com a Terra. Então, nós temos esses 3 tipos de movimento. Dessa forma, ela acaba por assumir diferentes posições em relação à Terra e ao Sol. Isso faz com que a sua parte iluminada seja vista de diferentes formas ao longo do ciclo lunar. É importante notar que as fases da Lua são vistas de maneira diferentes nos hemisférios sul e norte. Então vamos lá. Então o que vemos com relação às características da Lua é que ela surgiu aproximadamente há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Ela tem uma superfície rochosa, a temperatura dela gira em torno de 130 graus Celsius a 110 graus Celsius. Ela tem influência dos mares. A sua superfície em si, ela possui e ela é tomada por crateras, e a órbita da sua órbita em si, ela vai ser sincronizada com a Terra. Bom, então, dentre as fases principais, nós temos a Lua Nova, que também é uma fase onde a gente não vai poder observar tanto a Lua, porque ela vai estar posicionada entre o Sol e a Terra, e não vemos ela nesse momento. Nessa fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas da manhã e se pondo por volta das 18 horas da tarde. Já na Lua crescente, ou quarto crescente, percebemos que ela está em processo de dominação, pois nesse momento só conseguimos observar um quarto da sua totalidade. E como já se diz, Lua crescente. O formato da lua crescente em si, ela vai ser em semicírculo
E nessa fase, a lua ela nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Em relação à fase de lua cheia, nesse momento a Terra está entre o Sol e a Lua, portanto conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol. Nessa fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. Agora, com relação à lua minguante, ou quarto minguante, é o último estágio das fases da lua. Nesse período, ela encontra-se no formato de um semicírculo e assim novamente conseguimos observar um quarto da sua totalidade no sentido oposto à fase crescente. Nessa fase, a lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.